As ruas de Roma cheiravam a fumaça e medo no ano 64 depois de Cristo. O grande incêndio havia devastado a capital do império e o imperador Nero precisava de um bode expiatório para acalmar a fúria da população desabrigada e revoltada. Os cristãos, uma minoria silenciosa e incompreendida que se reunia nas sombras, tornaram-se o alvo perfeito para a crueldade imperial. Foi exatamente nesse ambiente de perseguição feroz, onde homens e mulheres eram atirados às feras na arena ou usados como tochas humanas para iluminar os jardins do palácio, que o Evangelho de Marcos começou a circular. O autor não estava escrevendo do conforto de uma biblioteca segura para intelectuais ociosos interessados em filosofia. Ele estava redigindo um manual de sobrevivência espiritual para uma igreja que sangrava e precisava desesperadamente de encorajamento para não negar a fé diante da morte iminente. Assim como aqueles cristãos do primeiro século precisavam de uma força que ia além da capacidade humana para suportar o terror, nós também enfrentamos batalhas invisíveis todos os dias que tentam esmagar a nossa fé e a nossa esperança. A oração constante era a âncora da igreja primitiva e continua sendo o nosso maior refúgio. Se você sente que a sua vida espiritual precisa de um renovo e deseja construir um alicerce inabalável, eu quero recomendar um material chamado 21 Dias de Oração Poderosa, um mês de transformação espiritual. É um passo a passo profundo e bíblico para alinhar o seu coração com o Senhor e experimentar uma mudança real na sua forma de buscar a Deus. O link para você acessar e começar essa jornada está logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Nesse contexto aterrorizante e opressivo, não havia margem temporal para desenhar longas genealogias ou promover debates teológicos abstratos. O público romano, pragmático e focado na força, não se importava com as linhagens antigas de Abraão ou Davi, que eram tão preciosas para os leitores do Evangelho de Mateus. Eles precisavam de demonstrações de poder. Precisavam conhecer uma figura divina que fosse capaz de enfrentar o mal de frente e triunfar com autoridade inquestionável. É por isso que Marcos, que a tradição histórica aponta como o intérprete direto do apóstolo Pedro, corta os prelúdios e vai ao centro do campo de batalha. Ele suprime completamente os detalhes do nascimento de Jesus na manjedoura, a visita noturna dos magos e a fuga para o Egito. O livro abre de forma abrupta, semelhante ao estrondo de um trovão, introduzindo imediatamente João Batista no deserto, o batismo de Cristo e a descida do Espírito. A igreja perseguida em Roma precisava deitar os olhos sobre um Salvador que conhecesse intimamente a dor, o sofrimento e o peso do mundo. Ao omitir os discursos muito extensos e focar com firmeza nas ações vigorosas de Cristo, Marcos constrói o retrato de um Jesus que não recua 1 centímetro sequer diante das hostes das trevas, das enfermidades paralisantes ou da oposição da liderança religiosa. Cada pessoa curada, cada demônio violentamente expulso e cada tempestade dominada serviam como um pilar de sustentação para a fé dos cristãos romanos. A mensagem visual e narrativa deixava claro que, mesmo que o império parecesse invencível, com suas legiões marchando e sua brutalidade sem limites, existia um rei infinitamente superior que já havia subjugado a raiz de todos os males. A narrativa de Marcos é conduzida por um ritmo quase febril, impulsionada de forma incansável por uma palavra grega que se repete dezenas de vezes ao longo de seus 16 capítulos. Eutis, que traduzimos para o nosso idioma como logo, ou imediatamente. O relato flui com pressa intencional desde o princípio.
Jesus é batizado nas águas do Jordão, e o texto relata que o Espírito imediatamente o impeliu para o deserto inóspito para ser tentado por Satanás durante 40 dias. Em seguida, ele chama os primeiros discípulos junto ao mar da Galileia. E no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 18, lemos que eles imediatamente deixaram suas redes pesadas no chão e o seguiram. Não presenciamos pausas prolongadas para reflexão poética no meio da caminhada. A transição de uma cena de cura para a próxima acontece com a velocidade tática de um comandante militar em campanha, sempre em movimento, avançando implacavelmente contra o domínio do inimigo. Assim como os primeiros discípulos demonstraram uma fé de ação imediata ao deixar as suas redes no chão, a nossa caminhada com Cristo hoje também exige atitudes práticas e urgentes. Nós estamos em uma constante batalha espiritual diária, e a nossa maior arma de combate nessa campanha contínua é a nossa comunhão com o Pai. Se você percebe que precisa despertar a sua fé, sair da paralisia espiritual e agir com essa mesma urgência do Evangelho, eu quero recomendar que você conheça o material 21 Dias de Oração Poderosa, um mês de transformação espiritual. Esse é um guia bíblico estruturado para te ajudar a romper barreiras e construir uma rotina de oração firme e intencional. O link para você dar esse passo imediato de transformação está logo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Diferente do evangelista Lucas, que se detém demoradamente em parábolas ricas em nuances psicológicas e humanas, ou do evangelho de João, que mergulha o leitor em conversas prolongadas sobre os mistérios da luz e da eternidade, Marcos concentra a espinha dorsal de seu documento no que Jesus realizou fisicamente. O foco narrativo recai sobre o peso do toque que restaura a pele do leproso, a frequência da voz que levanta o paralítico de seu leito e a autoridade da ordem que faz o mar emudecer. A urgência da missão é tamanha em vários trechos que as multidões doentes e desesperadas se aglomeram ao redor da casa em proporções tão esmagadoras que Jesus e seus seguidores mais próximos sequer encontram espaço ou tempo para comer um pedaço de pão. Essa intensidade reflete a métrica de valor do cidadão romano, que validava a grandeza de um líder não pela retórica de seus discursos, mas pelos resultados incontestáveis de suas batalhas. A falta de sermões extremamente longos neste evangelho não indica qualquer superficialidade na mensagem divina. O fluxo contínuo de realizações milagrosas opera como um mecanismo para demonstrar a soberania do Filho de Deus no plano físico e espiritual. Cada intervenção milagrosa funciona como um golpe direto desferido contra as estruturas da morte e do sofrimento humano. O relato mostrava aos cristãos do primeiro século que a interferência divina não se limitava a promessas jogadas para o futuro, sendo uma força ativa e dinâmica rasgando o tempo presente. O leitor sente-se agarrado pela mão, arrastado pelas estradas poeirentas dos vilarejos da Galileia até a sombra da cruz em Jerusalém, precisando processar a grandiosidade daquelas obras em tempo real, enquanto acompanha os passos apressados do Mestre. Em meio a toda a explosão de curas e libertações que dominam os primeiros capítulos, desponta um dos comportamentos mais intrigantes e difíceis de compreender em todo o ministério terreno de Cristo. Jesus impõe, de maneira reiterada e intencional, um silêncio absoluto sobre sua verdadeira identidade e sobre os milagres que acabou de realizar. Quando ele liberta pessoas de espíritos imundos, como registrado com exatidão no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 34, o relato assegura que ele não permitia que os demônios falassem sequer uma palavra, porque conheciam a sua identidade sagrada.
Ao tocar a pele destruída de um leproso e purificá-la, a advertência severa ressoa imediatamente para que o homem purificado não diga nada a ninguém sobre o que ocorreu. Trata-se de uma estratégia de ocultamento contínuo que contraria violentamente a lógica humana, onde líderes buscam a máxima publicidade possível para alavancar suas causas e ampliar sua influência. Muitas vezes, os propósitos de Deus para as nossas vidas exigem exatamente esse tipo de recolhimento. Para compreendermos a vontade divina e não nos deixarmos levar pelas expectativas equivocadas do mundo, precisamos aprender a silenciar o ruído ao nosso redor e entrar no lugar secreto da oração. Se você sente que as pressões do dia a dia têm abafado a voz do Senhor e deseja reconstruir uma intimidade inabalável com Ele, eu tenho uma recomendação muito especial. Conheça o material 21 Dias de Oração Poderosa, um mês de transformação espiritual. É um roteiro prático e focado nas Escrituras para ajudar você a fortalecer a sua mente e o seu espírito nos momentos a sós com o Criador. O acesso a esse conteúdo está logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado deste vídeo. A necessidade vital desse silêncio repousa sobre a imensa carga de falsas expectativas que alimentavam o imaginário coletivo de Israel nos tempos de opressão imperial. O título de Messias havia se transformado em um barril de pólvora nas mentes dos líderes locais e dos cidadãos comuns. O povo, asfixiado pelos pesados tributos e constantemente humilhado pelas patrulhas romanas em cada esquina de Jerusalém, ansiava por um comandante militar implacável, um descendente real que levantaria os exércitos de Israel para banhar as espadas no sangue dos invasores estrangeiros. Se Jesus permitisse que as multidões gritassem seu título sem qualquer freio nos primeiros meses de seu ministério, o clamor popular o teria forçado a assumir o papel de um insurgente político nacionalista. Essa distorção corromperia a natureza sublime de sua vinda, transformando o Cordeiro que tira o pecado do mundo em mais um revolucionário fadado a morrer nas mãos do império. A essência daquele que desceu do céu não podia ser absorvida inteiramente, apenas contemplando o brilho dos milagres ao redor da Galileia. O véu do segredo messiânico precisava permanecer estendido sobre as multidões até que a definição de vitória e poder fosse reescrita para sempre. O esvaziamento completo e a verdadeira face do amor de Deus só seriam compreendidos quando o Filho do Homem estivesse pregado à madeira do Calvário, recebendo sobre si a condenação de toda a raça humana. O auge da revelação cristológica em toda a narrativa elaborada por Marcos acontece precisamente no capítulo 15, versículo 39, segundos após o último suspiro de Cristo. Quem profere a revelação máxima do livro não é um sacerdote do templo ou um erudito da lei, mas um centurião romano endurecido pela guerra, que observa a forma como aquele homem entrega o próprio espírito e confessa perante os céus que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A estrutura do livro de Marcos é perfeitamente dividida em duas metades que se complementam, funcionando como uma ponte entre o poder absoluto e a humilhação extrema. Se os primeiros 8 capítulos mostram um Jesus conquistador que domina as doenças, as tempestades e os demônios, a segunda metade do texto muda o foco de forma drástica para o caminho estreito e doloroso em direção a Jerusalém. O auge dessa transição teológica encontra sua expressão máxima no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando Cristo declara que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa simples afirmação representava um choque frontal e devastador contra a mentalidade do Império Romano, onde o valor de um homem era medido pela quantidade de servos que ele possuía e pelo número de povos que ele havia subjugado sob a ponta de sua espada.
Para os cristãos que habitavam as ruas sombrias de Roma, a palavra resgate carregava um peso visual e prático inegável. Nos vastos mercados de escravos espalhados pela capital imperial, o resgate era o preço exato pago para comprar a liberdade de um cativo de guerra ou de alguém vendido por dívidas, tirando-o do domínio de um mestre cruel para devolvê-lo à dignidade. Quando Marcos utiliza esse conceito, ele está traduzindo a majestade divina para a linguagem das ruas de pedra do primeiro século. Ele ensina que a humanidade inteira estava algemada aos grilhões da morte e do pecado, e que nenhuma quantidade de ouro ou prata poderia romper essas correntes espirituais. O sacrifício do Cordeiro na cruz não foi um acidente de percurso ou uma tragédia política, mas o pagamento voluntário, calculado e sangrento, exigido para esvaziar o mercado de escravos do inferno e libertar as almas aprisionadas. Nesse trajeto em direção ao Calvário, a narrativa abandona a glória das multidões aplaudindo os milagres e concentra-se na rejeição e no sofrimento. O rei, em movimento contínuo, agora caminha deliberadamente para a sua própria execução, instruindo seus seguidores repetidas vezes sobre a necessidade de tomar a própria cruz e perder a vida para encontrá-la. Essa face do Messias, como o servo sofredor profetizado no livro de Isaías, oferecia um profundo conforto aos crentes perseguidos por Nero. Ao contemplar um Deus que não apenas conhecia o sofrimento na teoria, mas que havia deixado a própria pele ser rasgada pelos açoites romanos, a igreja primitiva encontrava forças para suportar a arena, sabendo que o seu líder já havia trilhado o caminho da dor e emergido vitorioso no domingo da ressurreição. Um dos aspectos mais impressionantes e singulares da narrativa de Marcos é a honestidade brutal com a qual retrata o grupo mais íntimo dos apóstolos. Em outros relatos, as falhas dos discípulos são ocasionalmente suavizadas ou contextualizadas para preservar a honra dos fundadores da igreja primitiva, mas neste livro eles são expostos em toda a sua fragilidade, incompreensão e medo. A tradição histórica relata que Marcos escreveu as memórias do apóstolo Pedro, e isso explica a ausência de qualquer tentativa de encobrir as fraquezas do grupo. Lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 52, logo após o milagre da caminhada sobre as águas agitadas do mar, que eles estavam completamente atônitos, pois não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães. E os seus corações continuavam endurecidos pela incredulidade. Os homens escolhidos para caminhar lado a lado com o Filho de Deus testemunham curas impossíveis, presenciam a ressurreição da filha de Jairo e comem o pão multiplicado em suas próprias mãos, mas permanecem cegos para o real propósito do Mestre. Eles discutem constantemente pelo caminho sobre quem seria o maior entre eles no futuro reino, pedem lugares de honra à direita e à esquerda do trono e repreendem as mães que trazem suas crianças para receberem a bênção de Jesus. Quando o Mestre adverte severamente sobre o fermento dos fariseus e de Herodes no capítulo 8, versículo 15, eles começam a sussurrar entre si, preocupados unicamente porque haviam esquecido de comprar pão para a viagem. A paciência de Cristo contrasta de maneira aguda com a lentidão espiritual de seus seguidores, revelando o profundo abismo que existia entre a lógica humana, baseada no poder terreno, e a sabedoria divina, fundamentada no serviço. O clímax desse retrato humano ocorre na calada da noite do Getsêmani, quando a angústia de Jesus esmaga a sua alma até a morte. E os seus 3 amigos mais próximos adormecem sucessivamente devido ao cansaço físico. Na hora da prisão, o relato relata que absolutamente todos o abandonaram e fugiram em desespero para a escuridão.
O próprio Pedro, que havia jurado morrer ao lado de seu líder poucas horas antes, o nega veementemente diante de uma simples serva do sumo sacerdote. Essa transparência dolorosa não estava no texto para humilhar os apóstolos, mas para servir como um bálsamo restaurador para a Igreja de Roma. Muitos cristãos romanos haviam fraquejado diante das tochas de Nero, chorando lágrimas de arrependimento profundo após negarem a fé sob o terror da tortura. Ao lerem como os próprios pilares da igreja haviam falhado de forma tão miserável e ainda assim foram perdoados e restaurados pela graça soberana, esses irmãos encontravam esperança para se reerguerem das cinzas da própria fraqueza. A atmosfera de tensão no Evangelho de Marcos não demora a surgir. Enquanto as multidões correm maravilhadas ao encontro do carpinteiro de Nazaré, a elite religiosa de Israel começa a observar cada movimento com olhos cheios de suspeita e ódio crescente. Logo no início do livro de Marcos, capítulo 2, e avançando pelo capítulo 3, o autor relata uma sucessão implacável de embates que desenham as linhas da guerra que culminaria na cruz. Jesus quebra os protocolos sagrados dos escribas e fariseus ao perdoar os pecados de um homem paralítico, ao sentar-se à mesa com cobradores de impostos corruptos e pessoas de má reputação, e ao ignorar as tradições humanas sobre o jejum. O golpe mais duro contra a hipocrisia estabelecida ocorre quando ele cura a mão ressequida de um homem em pleno dia de sábado, dentro da sinagoga, sob o olhar fulminante daqueles que valorizavam mais a observância fria de um calendário do que a restauração de um ser humano quebrado. Essa oposição sistemática não era uma mera divergência de opiniões sobre a correta interpretação da lei mosaica. Tratava-se de um conflito de reinos e autoridades inconciliáveis. Os fariseus e os mestres da lei haviam construído um sistema religioso impenetrável, sustentado por centenas de regras adicionais que escravizavam o povo e garantiam os privilégios e o status inquestionável da liderança. Quando Jesus aparece curando gratuitamente pelas ruas, ensinando com uma autoridade que prescindia das credenciais rabínicas oficiais e demonstrando que a misericórdia triunfa sobre os sacrifícios rituais, ele ameaça derrubar todo o edifício de poder que aquelas autoridades haviam demorado séculos para edificar. A reação imediata e calculada das lideranças religiosas, registrada ainda no início do ministério terreno, é sair da sinagoga e começar a planejar um complô de morte junto com os partidários do rei Herodes. A marcha de Jesus atinge o seu ponto de fervura durante os eventos finais em Jerusalém, quando ele entra nas dependências do templo não como um peregrino passivo, mas como o verdadeiro dono da casa, que vem para inspecionar a sua propriedade. Ao derrubar violentamente as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, no capítulo 11 do livro de Marcos, Cristo atinge o coração econômico e o centro nervoso da corrupção institucional, que havia transformado a casa de oração para todas as nações em um esconderijo lucrativo para ladrões. Ele não foge das controvérsias, nem tenta apaziguar a ira dos sacerdotes, preferindo confrontá-los publicamente com parábolas contundentes que expõem a ruína moral daquela geração de líderes. O Evangelho mostra que Jesus nunca foi uma vítima indefesa, apanhada de surpresa pelos eventos, mas o Senhor do tempo, que forçou as trevas a agirem exatamente no momento determinado por Deus para consumar a salvação do mundo. O Evangelho de Marcos faz questão de registrar que a luz divina não ficou confinada apenas às fronteiras seguras e conhecidas de Israel. Em um movimento que certamente escandalizou os religiosos de sua época, Jesus frequentemente retirava seus discípulos do território familiar da Galileia e os conduzia para regiões predominantemente pagãs. A jornada para os arredores de Tiro e Sidom
descrita no capítulo 7 do livro de Marcos, versículo 24, ilustra perfeitamente essa expansão do reino. O mestre entrava em casas estrangeiras, caminhava por terras consideradas impuras pelas leis cerimoniais judaicas e demonstrava na prática que a graça de Deus não reconhecia barreiras geográficas ou étnicas. Para a Igreja de Roma, composta em sua esmagadora maioria por ex-pagãos, ler sobre o Filho de Deus caminhando pelos distritos gentílicos era uma prova incontestável de que eles nunca haviam sido uma reflexão tardia no plano da salvação, mas alvos diretos do amor divino desde o princípio. É exatamente nesse cenário de terras estrangeiras que ocorre um dos diálogos mais intensos e desafiadores de todo o Novo Testamento. Uma mulher sírio-fenícia, cujo nome sequer é mencionado, rompe o silêncio de uma casa onde Jesus tentava passar despercebido e clama pela libertação de sua filha, oprimida por um espírito imundo. A aparente recusa inicial de Cristo, afirmando que não era correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, não servia para humilhar aquela mãe em desespero, mas para extrair dela uma demonstração de fé que envergonharia qualquer fariseu de Jerusalém. Ao responder que até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, ela reconhece a ordem redentora de Deus, mas se apega ferozmente à abundância da sua misericórdia. O milagre é concedido à distância, provando que a palavra do carpinteiro tinha autoridade absoluta, mesmo quando proferida em solo pagão e destinada a uma estrangeira aflita. Logo depois, a caravana desce em direção à região de Decápolis, uma confederação de 10 cidades sob forte influência grega e romana. Ali, o relato de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31, descreve a cura de um homem surdo e com dificuldades na fala. Diferente das curas coletivas que realizava nas multidões galileias, Jesus tira esse homem da aglomeração, coloca os dedos em seus ouvidos, toca em sua língua e profere uma única palavra em aramaico, Efatá, que significa abram-se. Esse toque físico e intimista em um homem que habitava uma região idólatra mostrava a disposição do Salvador em se sujar com a humanidade ferida para restaurá-la completamente. A ordem não abriu apenas os ouvidos físicos daquele morador de Decápolis, mas servia como um grito espiritual ecoando pelos corredores do império, chamando o mundo gentílico a ouvir finalmente a voz do Criador que os buscava incansavelmente. A caminhada sombria rumo a Jerusalém exigia um encorajamento que as palavras terrenas já não conseguiam fornecer. Aproximadamente 6 dias depois de um embate severo, onde Pedro tentou afastar Jesus do propósito da cruz, o mestre seleciona os 3 discípulos do seu círculo mais íntimo e os conduz para o topo de uma montanha muito alta. O isolamento físico refletia a exclusividade da revelação que estava prestes a acontecer. O livro de Marcos, capítulo 9, descreve que diante dos olhos exaustos de Pedro, Tiago e João, a aparência de Cristo sofre uma mutação gloriosa. Suas vestes tornam-se de um branco tão resplandecente que o autor utiliza uma comparação prática, afirmando que nenhum lavandeiro no mundo inteiro poderia deixá-las tão alvas. Aquele brilho não vinha de uma luz externa, iluminando o corpo do carpinteiro, mas da divindade represada, que finalmente irradiava de dentro para fora, rasgando o véu da carne humana por alguns breves e aterradores instantes. A magnitude daquela visão se intensifica com a aparição súbita de Moisés e Elias, as 2 maiores colunas de sustentação da fé hebraica, conversando pacificamente com o Mestre transfigurado. A lei e os profetas, representados por esses 2 gigantes do passado, estavam ali para atestar que toda a história de Israel convergia de forma inquestionável para o sacrifício que Jesus estava prestes a consumar.
A reação de Pedro, dominada pelo terror e pela confusão, é tentar congelar aquele fragmento de glória, construindo 3 tendas, na esperança de prolongar a experiência espiritual e evitar o vale de sofrimento que os aguardava lá embaixo. A tentativa de nivelar Jesus aos antigos profetas, colocando-os em habitações iguais, revelava o quanto os apóstolos ainda lutavam para compreender a superioridade absoluta do Filho sobre todos os mensageiros que o antecederam na história de Israel. O clímax no topo do monte não se dá pela luz intensa ou pelas presenças ilustres, mas pelo som que rasga a nuvem que os envolve. A voz do próprio Criador ecoa nas alturas, determinando que aquele era o seu Filho amado e que a humanidade deveria ouvi-lo. Imediatamente após essa declaração celestial, a visão se desfaz de maneira abrupta e os discípulos encontram-se novamente sozinhos com um Jesus de aparência comum. A descida da montanha os joga diretamente de volta à realidade fraturada do mundo, onde um pai desesperado luta contra um demônio mudo que atirava seu filho no fogo e na água. Marcos constrói esse contraste violento para ensinar aos cristãos perseguidos que a glória celestial não é uma rota de fuga permanente do sofrimento terreno. Os crentes recebem pequenos e poderosos reflexos da grandeza de Deus justamente para suportarem a brutalidade das batalhas nos vales mais sombrios da existência humana. A mensagem que percorre os capítulos centrais do texto desfaz qualquer ilusão sobre um segmento confortável ou superficial de Cristo. O Evangelho apresenta demandas absolutas e o confronto registrado em Marcos, capítulo 10, evidencia o custo real de caminhar após os passos do Messias. Um jovem rico e influente corre em direção a Jesus, ajoelha-se publicamente na poeira do caminho e indaga sobre o que precisava fazer para herdar a vida eterna. Ele possuía um histórico moral impecável, afirmando guardar os mandamentos desde a sua infância. O texto destaca que Cristo olhou para ele com profundo amor, e não com condenação, antes de proferir a sentença que exporia o que estava oculto em seu interior. O mestre ordenou que ele vendesse absolutamente tudo o que tinha, distribuísse o dinheiro aos pobres e o seguisse rumo a Jerusalém. O jovem não estava sendo punido por sua riqueza, mas confrontado com o verdadeiro Deus que ocupava o trono de seu coração, provando que é impossível adicionar Jesus a uma vida já preenchida pelo amor aos bens materiais. O contraste doloroso entre a partida triste do jovem rico e a atitude dos verdadeiros discípulos é pintado com maestria nos últimos versículos do mesmo capítulo 10. Enquanto o homem de posses recusa o chamado por causa do apego às suas muitas propriedades, a narrativa nos apresenta um mendigo cego chamado Bartimeu, sentado à beira da estrada, perto da cidade de Jericó. Ao perceber a passagem do carpinteiro, ele grita por misericórdia, ignorando as repreensões severas da multidão que tentava silenciá-lo. Quando o mestre ordena que o chamem, Bartimeu joga a sua capa para o lado, dá um salto em meio à escuridão e vai ao encontro daquele que poderia restaurar a sua visão. A capa representava, para um mendigo do primeiro século, o seu único abrigo contra o frio da noite e o seu instrumento de trabalho para recolher as moedas de esmola durante o dia. Ao abandonar sua única posse material e segurança, o cego ilustra a essência do Evangelho de Marcos, onde a fé verdadeira exige soltar as velhas amarras para abraçar a jornada de olhos abertos. O ensinamento sobre a renúncia atinge o seu tom mais grave, quando Jesus reúne a multidão juntamente com os apóstolos para declarar os termos inegociáveis de sua aliança. Se alguém quiser acompanhar a sua marcha, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir em frente de forma resoluta.
Para os leitores da Roma antiga, a cruz não era uma joia polida usada como enfeite nos pescoços da aristocracia, nem uma metáfora poética para pequenas dificuldades diárias. Tratava-se do instrumento de tortura mais repulsivo e humilhante idealizado pelo Estado romano, reservado exclusivamente para escravos rebeldes e inimigos implacáveis do Império. O chamado do Mestre não era um convite para o sucesso e aclamação terrena, mas uma caminhada de homens marcados para morrer, onde o cristão abdicava do próprio direito de governar o seu destino. Perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho tornava-se a única maneira autêntica de preservá-la para a eternidade. Uma verdade que os mártires do primeiro século testificaram com o próprio sangue enquanto enfrentavam as arenas brutais de gladiadores. A caminhada de Jesus pelo Templo de Jerusalém, nos dias que antecederam a sua crucificação, foi marcada por uma profunda tensão, culminando em uma declaração que abalaria as estruturas da fé hebraica. Enquanto caminhavam pelas imensas colunas de mármore branco e contemplavam os ornamentos de ouro maciço que adornavam o santuário reconstruído pelo rei Herodes, um dos discípulos, maravilhado com a magnitude daquela arquitetura, chamou a atenção do mestre para a grandeza das pedras e das construções. O templo não era apenas o centro religioso de Israel, mas o coração identitário, político e cultural de toda a nação, considerado uma fortaleza indestrutível onde a própria glória divina habitava. Contudo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 2, Jesus lança um balde de água fria sobre o deslumbramento de seus seguidores, profetizando que daquelas magníficas edificações não ficaria pedra sobre pedra e que tudo seria violentamente derrubado. Essa afirmação não soava apenas como uma previsão sombria, mas como uma heresia intolerável para qualquer judeu nacionalista, soando como o anúncio do próprio fim do mundo conhecido. Após saírem da cidade e atravessarem o vale, eles se assentaram no Monte das Oliveiras, de frente para o templo que brilhava sob a luz do sol poente. Foi nesse cenário de contemplação que Jesus proferiu o que conhecemos como o discurso escatológico, um alerta detalhado sobre os tempos terríveis que viriam sobre a terra. Ele advertiu os seus apóstolos mais íntimos sobre o surgimento de falsos cristos, rumores de guerras sangrentas, terremotos devastadores e fomes implacáveis, descrevendo esses eventos catastróficos apenas como o princípio das dores. Para a comunidade cristã que vivia em Roma sob a espada do imperador Nero, lendo essas palavras poucas décadas depois, aquele texto não era uma teoria abstrata sobre um futuro distante, mas o noticiário exato do seu cotidiano. Eles estavam assistindo o império desmoronar em conspirações, sofrendo as perseguições anunciadas, sendo arrastados perante governadores e reis, exatamente como o mestre havia predito no versículo 9 do mesmo capítulo, provando a exatidão assustadora da profecia. No meio de todas as descrições de tribulação e colapso cósmico, o ponto central do ensinamento de Marcos não era fornecer um calendário exato para marcar a data do fim, mas forjar um caráter resiliente naqueles que aguardavam a consumação dos séculos. Jesus declarou abertamente que a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. A resposta exigida diante desse mistério temporal era uma vigilância ativa e constante. O Salvador utilizou a figura de um porteiro que recebe ordens para ficar acordado, guardando a casa enquanto o dono viaja, sem saber se o Senhor retornará à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Essa exortação contínua para vigiar, que encerra o capítulo 13, servia como uma injeção de ânimo e responsabilidade para a igreja primitiva. Eles não deveriam se esconder em cavernas aguardando passivamente o julgamento final, mas precisavam viver cada dia com extrema fidelidade
e coragem, sabendo que a qualquer momento o rei poderia cruzar os céus para reivindicar a sua coroa e a sua noiva. A transição da atmosfera acolhedora da última ceia para a escuridão opressiva do jardim do Getsêmani é descrita no Evangelho de Marcos com uma crueza emocional que corta o coração do leitor. Ao entrar naquele bosque de oliveiras, nos arredores de Jerusalém, o texto sagrado revela que Jesus começou a sentir profunda tristeza e angústia, confessando aos seus 3 discípulos mais próximos que a sua alma estava triste até a morte. O autor utiliza verbos gregos que transmitem a ideia de um pavor esmagador, um choque aterrorizante diante de algo insuportável que se aproxima. O que estava esmagando o Filho de Deus não era o medo da dor física provocada pelos chicotes romanos, pois inúmeros mártires enfrentariam as feras nas arenas cantando hinos de louvor. O cálice que o fazia cair, prostrado com o rosto em terra, era a realidade pavorosa de absorver sobre o seu espírito sem mácula a sujeira, a maldade e a condenação de toda a história da humanidade, experimentando pela primeira e única vez a separação da comunhão eterna com Deus Pai. O isolamento do Messias nesse momento de agonia suprema atinge níveis desesperadores quando contrastado com a atitude de seus seguidores. Enquanto Jesus travava a batalha mais violenta do universo em oração, suando no meio do frio da madrugada, Pedro, Tiago e João adormeceram profundamente. O mestre retorna por 3 vezes consecutivas, buscando um mínimo de suporte humano, apenas para encontrar os olhos deles pesados de sono e a incapacidade total de vigiarem por uma única hora. A decepção atinge o seu ápice quando o silêncio do jardim é quebrado pelo barulho de tochas, espadas e porretes de uma multidão armada enviada pelos chefes dos sacerdotes. Judas Iscariotes, um dos 12 homens que haviam compartilhado o pão e os ensinamentos nos últimos 3 anos, aproxima-se e usa o beijo, o símbolo universal de afeto e respeito entre um discípulo e seu rabi, como o sinal combinado para identificar o alvo da prisão na escuridão da noite. O amor divino estava sendo traído pelo preço mais vil, usando a intimidade como uma arma letal. Um detalhe peculiar e exclusivo do relato de Marcos evidencia o colapso total do grupo apostólico e o estado de pânico que se instalou naquelas horas sombrias. O capítulo 14, versículos 51 e 52, descreve de forma quase furtiva um jovem que seguia Jesus coberto apenas com um lençol de linho. Quando os guardas tentaram agarrá-lo no meio da confusão, ele largou o lençol nas mãos dos soldados e fugiu completamente nu pela noite escura. A maioria dos historiadores e teólogos concorda que esse jovem era o próprio João Marcos, o autor do livro, deixando a sua assinatura anônima na narrativa de forma humilhante. Esse pequeno relato não está ali por mero acaso histórico, mas serve para ilustrar visualmente o abandono absoluto que cercou o Salvador. Todos o deixaram. As promessas de lealdade incondicional feitas horas antes evaporaram no ar frio do Getsêmani. Jesus Cristo foi arrastado para fora daquele jardim completamente só, carregando nos ombros o destino de homens que haviam acabado de fugir para salvar as próprias peles. A prisão no jardim deu início a uma série de julgamentos marcados pela ilegalidade, pela pressa e pelo ódio acumulado das elites religiosas. Jesus foi levado no meio da madrugada para o palácio do sumo sacerdote, onde o conselho do Sinédrio se reuniu às pressas em uma sessão noturna clandestina, quebrando todas as regras do próprio sistema jurídico judaico, que proibia julgamentos de vida ou morte fora das horas diurnas e do espaço sagrado do templo. O Evangelho de Marcos detalha que os líderes procuravam desesperadamente qualquer testemunho que justificasse uma condenação à morte, mas não conseguiam encontrar absolutamente nada consistente.
Falsas testemunhas se levantavam uma após a outra, mas as suas histórias entravam em contradição aberta, revelando a fragilidade e a corrupção daquele tribunal forjado. Diante de todas as mentiras proferidas e do espetáculo de injustiça que se desenrolava, o comportamento de Cristo causava extrema perturbação nos seus acusadores, pois ele permanecia em absoluto e majestoso silêncio, recusando-se a abrir a boca para se defender daquelas afrontas desprezíveis. A fúria do sumo sacerdote atingiu o seu limite diante daquela recusa inabalável em participar do jogo de acusações infundadas. Levantando-se no meio da assembleia, ele confrontou o prisioneiro diretamente, perguntando de forma clara e direta se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito. Foi apenas nesse momento crucial, quando a sua identidade messiânica e filiação divina foram invocadas sob juramento, que Jesus quebrou o silêncio. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 62, a resposta ressoou com uma autoridade que fez o inferno tremer. Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ao utilizar essas palavras, o carpinteiro de Nazaré apropriou-se da antiga profecia do livro de Daniel e do Salmo 110, declarando que os verdadeiros réus daquela sala eram os sacerdotes e que ele seria o juiz final que retornaria em glória. A reação foi imediata, com o líder religioso rasgando as próprias vestes em sinal de luto por ouvir o que considerava a blasfêmia máxima, selando a condenação e abrindo espaço para que os guardas começassem a cuspir em seu rosto e a esmurrá-lo impiedosamente. Ao raiar do dia, a farsa religiosa precisava ser convertida em uma sentença de morte oficial com validade política perante o império. O conselho amarrou Jesus e o entregou a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante da autoridade que representava o poder de Roma, as acusações mudaram de tom, tentando pintar o Salvador como um rebelde perigoso que ameaçava a soberania de César. Pilatos também se maravilhou profundamente com o silêncio do prisioneiro diante das pesadas denúncias, percebendo com clareza a inveja e as motivações corruptas dos sacerdotes. O cenário adquire contornos de profunda ironia e injustiça, quando a multidão, inflamada pelos líderes religiosos, exige que o governador liberte Barrabás, um homem que estava preso por cometer assassinato durante uma verdadeira rebelião política na cidade. O povo escolheu salvar a vida de um homicida revolucionário e exigiu a crucificação do príncipe da paz. O Filho de Deus foi entregue aos soldados para ser flagelado, não por ter cometido algum crime contra o Estado, mas porque a humanidade, enlouquecida em seu pecado, preferiu abraçar a própria escuridão a suportar a luz que revelava as suas falhas. A marcha em direção à colina do Gólgota, que significa lugar da caveira, reflete o esgotamento físico completo do Filho do Homem após horas de torturas ininterruptas. O Evangelho de Marcos relata que Jesus estava tão debilitado pelos açoites romanos que não conseguiu carregar o madeiro até o local da execução, forçando os soldados a obrigarem um homem que passava por ali, chamado Simão de Cirene, a carregar a cruz. Ao chegarem ao topo da colina, na hora terceira, que corresponde às 9 horas da manhã, ofereceram ao mestre uma mistura de vinho com mirra, uma espécie de narcótico usado para entorpecer os sentidos e aliviar levemente a dor atroz dos pregos rasgando a carne. Contudo, em uma demonstração impressionante de domínio próprio e submissão total ao cálice da ira divina, o texto no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 23, afirma que ele recusou a bebida, escolhendo enfrentar a plenitude da agonia com a mente completamente desperta e lúcida. Enquanto Jesus pendia entre o céu e a terra, ladeado por 2 ladrões,
A crueldade humana atingia o seu ápice sob a forma de zombaria contínua. Os que passavam pelo local balançavam a cabeça em tom de desprezo, desafiando o carpinteiro a descer da cruz e salvar a si mesmo, repetindo de forma irônica as mesmas tentações que ele havia enfrentado no deserto no início de seu ministério. O escárnio dos líderes religiosos misturava-se com o sofrimento físico, até que, ao chegar a hora sexta, equivalente ao meio-dia, uma escuridão espessa e sobrenatural cobriu toda a terra, prolongando-se por 3 horas angustiantes. Essa não era uma simples anomalia meteorológica, mas o reflexo físico do peso insuportável do pecado humano caindo sobre o Cordeiro Imaculado. Foi no auge dessas trevas, na hora nona, que o silêncio foi rompido pelo grito desesperado e gutural em aramaico, questionando por que Deus o havia desamparado, marcando o momento mais terrível de isolamento de toda a eternidade. A morte do Salvador não é retratada por Marcos como um momento de derrota silenciosa ou perda de controle, mas como o ato final e definitivo de uma missão de resgate. No momento exato em que Jesus soltou um forte grito e expirou, o texto sagrado registra que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Aquela cortina imensa e pesada que separava o Santo dos Santos do resto do templo representava a barreira intransponível entre a santidade absoluta de Deus e a humanidade manchada pelo pecado. O fato de ter sido rasgada de cima para baixo indicava claramente que a ação partiu dos céus e não das mãos de homens. O derramamento do sangue na cruz havia acabado de demolir o muro de inimizade, abrindo um caminho novo e vivo para que qualquer pessoa, independentemente de sua linhagem ou nação, pudesse se aproximar do trono da graça sem a necessidade de sacrifícios de animais ou da intermediação contínua de sumos sacerdotes mortais. Um dos momentos mais extraordinários de toda a narrativa do segundo evangelho ocorre instantes após o último suspiro do carpinteiro da Galileia, envolvendo um personagem que representava a própria essência do império que oprimia Israel. Aos pés da cruz, liderando o esquadrão de execução, estava um centurião romano, um oficial calejado pela guerra e profundamente acostumado a presenciar os momentos finais de rebeldes e criminosos da pior espécie. Aquele homem havia supervisionado inúmeras crucificações, ouvindo maldições, gritos de desespero e prantos inconsoláveis daqueles que tinham a vida arrancada pelos pregos e pela asfixia. No entanto, a maneira como Jesus enfrentou a agonia, o conteúdo de suas palavras e a força de seu grito final romperam a dura casca de cinismo que envolvia a mente daquele soldado de Roma. Ele não observava um derrotado implorando por misericórdia, mas um rei entregando a própria vida com majestade no meio da pior dor concebível. No livro de Marcos, capítulo 15, versículo 39, o autor registra a frase que serve como o grande clímax teológico de toda a sua obra literária. Ao ver a forma como Jesus expirou, o centurião exclamou que verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Existe uma ironia profunda e intencional nessa declaração que atravessa os séculos. Enquanto o sumo sacerdote em Jerusalém e os especialistas na lei mosaica observaram o mesmo sacrifício e enxergaram apenas um blasfemo recebendo o justo castigo, um pagão incircunciso servindo sob as bandeiras de César, foi o único ser humano capaz de ler corretamente os sinais divinos naquela tarde. Ele reconheceu a divindade do Messias não pela multiplicação de pães ou por caminhar sobre as águas agitadas, mas contemplando o esvaziamento total, o sangue derramado e a humilhação do madeiro, compreendendo que apenas o verdadeiro Deus seria capaz de amar dessa maneira. A inclusão dessa confissão específica carregava um peso monumental de encorajamento para os primeiros leitores do texto. A igreja primitiva em Roma estava cercada por soldados idênticos àquele centurião,
Homens fardados que executavam as ordens cruéis do imperador e atiravam os cristãos nas fogueiras. Ler que o primeiro homem a confessar a filiação divina de Cristo após a sua morte foi exatamente um membro do exército opressor enchia os corações atribulados de esperança. Se a graça revelada na cruz teve o poder de perfurar a alma de um carrasco endurecido no Calvário, abrindo seus olhos espirituais para enxergar o Salvador em um corpo dilacerado, então ninguém no Império Romano estava além do alcance da redenção. O sacrifício não atrairia apenas os religiosos e os justos, mas derreteria os corações mais improváveis das fileiras inimigas. O ambiente de terror que se instalou em Jerusalém após a crucificação fez com que os amigos mais próximos e os discípulos de Jesus permanecessem escondidos, temendo que os guardas romanos viessem prendê-los para compartilhar do mesmo destino do Mestre. Foi nesse cenário de abandono quase total que surgiu uma figura improvável para cuidar do corpo mutilado. José de Arimateia, descrito no Evangelho de Marcos como um membro ilustre do Sinédrio que também aguardava o reino de Deus, encheu-se de coragem e dirigiu-se pessoalmente ao palácio de Pôncio Pilatos para pedir o corpo de Jesus. A atitude exigia extrema audácia, pois associar-se publicamente a um homem recém-executado sob a acusação de traição contra o Estado colocava em risco direto a posição política, a riqueza e até mesmo a vida do próprio conselheiro judaico. Ele decidiu arriscar todo o seu prestígio para garantir que o rei rejeitado recebesse um sepultamento digno, antes que o início do sábado impusesse restrições absolutas ao trabalho manual. O governador romano demonstrou profunda surpresa ao ser informado de que o prisioneiro já estava morto, pois a crucificação era projetada metodicamente para prolongar a agonia por vários dias. Para dissipar qualquer dúvida, Pilatos convocou o centurião responsável pela guarda do Gólgota e exigiu a confirmação oficial do óbito. O detalhe dessa certificação militar, cuidadosamente anotado no capítulo 15, serve como um golpe fulminante contra qualquer teoria futura que tentasse argumentar que Jesus havia apenas desmaiado de dor e acordado no frescor do túmulo. O atestado de óbito foi emitido verbalmente por um especialista em execuções do exército romano perante a autoridade máxima da Judéia. Somente após essa garantia jurídica, o corpo foi liberado, permitindo que José de Arimateia o envolvesse respeitosamente em um lençol de linho limpo e o depositasse em um sepulcro novo escavado na rocha, rolando uma pesada pedra contra a entrada para evitar a ação de saqueadores ou de animais selvagens. Enquanto a imensa pedra bloqueava a visão do túmulo, a narrativa destaca a presença silenciosa e fiel das mulheres. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam atentamente de longe, memorizando o local exato onde o corpo ferido havia sido colocado. Quando o sol se pôs naquela sexta-feira, teve início o sábado, o dia sagrado de descanso judaico, impondo um silêncio pesado e desesperador sobre a cidade. O Evangelho de Marcos, que até aquele momento havia sido marcado por um ritmo frenético de milagres imediatos e caminhadas apressadas, sofre uma interrupção brutal. O silêncio do túmulo ecoava a dor da perda e a aparente vitória das trevas sobre a luz. Durante aquelas longas horas de sábado, a fé de todos que o haviam seguido parecia ter sido sepultada atrás daquela rocha fria, aguardando na escuridão mais profunda um desfecho que as mentes humanas ainda não eram capazes de conceber. Passado o sábado, nas primeiras horas da manhã do primeiro dia da semana, um pequeno grupo de mulheres caminhava em direção ao sepulcro, carregando aromas e perfumes. Maria Madalena, Maria,
mãe de Tiago, e Salomé, não estavam marchando para testemunhar uma vitória cósmica, mas apenas cumprindo o doloroso e honroso dever fúnebre de ungir um corpo em estado de decomposição, um ritual que a pressa do final da tarde de sexta-feira havia impedido. A única preocupação prática que ocupava as mentes daquelas seguidoras enlutadas era descobrir quem poderia rolar a imensa pedra que bloqueava a entrada da caverna, uma barreira física que excedia as forças combinadas das três. Essa caminhada triste demonstra que, mesmo após ouvirem os ensinamentos diretos sobre a ressurreição ao longo do caminho para Jerusalém, o peso do luto e a brutalidade da crucificação haviam apagado qualquer esperança de um retorno à vida. Ao levantarem os olhos perto do local, o cenário de luto é violentamente quebrado pela evidência do impossível. A pedra pesadíssima já havia sido removida. O Evangelho relata que, ao entrarem cautelosamente no túmulo, não encontraram o corpo dilacerado que esperavam ungir, mas depararam-se com um jovem vestido com uma túnica branca, assentado do lado direito. A reação imediata das mulheres não foi de alegria efusiva, mas de terror absoluto e paralisante diante do sobrenatural. O mensageiro celestial intervém para acalmar o pavor, proferindo palavras que ecoariam pela eternidade, registradas no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Ele as instrui a não se assustarem, confirmando que procuravam Jesus, o Nazareno, que havia sido crucificado, e anuncia a grande virada da história humana ao declarar que ele havia ressuscitado e já não estava ali, apontando para o espaço vazio onde o corpo outrora repousava. No meio dessa proclamação de vitória sobre o império da morte, o anjo entrega uma comissão específica que carrega as marcas inconfundíveis da graça restauradora. Ele ordena que as mulheres vão e digam aos discípulos, e a Pedro, que o mestre estava indo adiante deles para a Galileia. A menção isolada e nominal de Pedro não é um detalhe menor. O homem que havia chorado amargamente após negar o seu líder 3 vezes na noite da prisão, recebia agora uma mensagem celestial direta de inclusão. O texto que a tradição aponta como sendo as memórias do próprio pescador da Galileia faz questão de registrar que a falha mais vergonhosa não havia anulado o chamado. O convite para reencontrar o Cristo ressurreto na mesma Galileia, onde tudo havia começado, representava a garantia de que o reino de Deus não se baseia no mérito humano infalível, mas na fidelidade inquebrável daquele que perdoa e reconstrói os corações quebrantados. O impacto da mensagem angelical provocou uma reação profundamente visceral nas mulheres. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 8, descreve que elas saíram fugindo do sepulcro, tomadas de tremor e de espanto, e não disseram absolutamente nada a ninguém, porque estavam dominadas pelo medo. Os manuscritos mais antigos e confiáveis do Novo Testamento encerram a narrativa exatamente neste ponto, com uma frase inacabada na gramática grega, terminando com a palavra medo. Para um leitor moderno, acostumado com finais perfeitamente amarrados e resoluções felizes, essa conclusão parece frustrante e incompleta. Não há registro imediato de aparições triunfantes, abraços emocionados ou multidões cantando louvores. A cortina se fecha abruptamente sobre um palco, onde o silêncio e o terror reverente diante do inexplicável tomam conta do cenário, deixando uma sensação palpável de que a história escapou ao controle de todos os personagens envolvidos. Esse encerramento desconcertante está em perfeita sintonia com a teologia que percorre toda a obra. Desde o primeiro capítulo, a revelação do poder de Deus esmaga as categorias humanas de compreensão, causando espanto nos mares acalmados e temor na expulsão das legiões demoníacas.
O medo das mulheres diante do túmulo vazio não é uma covardia pecaminosa, mas o assombro da criatura diante de uma fenda no tecido da realidade, onde o Criador interveio para aniquilar o poder milenar da morte. Elas emudeceram porque as palavras humanas são insuficientes para descrever o momento em que a mortalidade é engolida pela vida eterna. O segredo messiânico, que havia sido cuidadosamente mantido ao longo do ministério de curas, atinge aqui a sua consumação. A divindade de Cristo foi totalmente vindicada pelo Pai. Mas essa verdade é tão esmagadora que provoca, num primeiro momento, a paralisia do intelecto e a fuga instintiva. O propósito desse final aberto era intensamente pastoral e confrontador para a igreja que sofria sob os delírios sanguinários do imperador Nero. Ao deixar a história suspensa no temor das mulheres, Marcos transfere a responsabilidade da conclusão para o colo de quem escuta ou lê o relato. O documento força os cristãos de Roma a responderem à pergunta fundamental a respeito da própria fé diante do túmulo vazio. O Evangelho forçava cada indivíduo a decidir intimamente se fugiria em silêncio por causa das perseguições diárias que ameaçavam a comunidade, ou se retomaria o fôlego para proclamar publicamente que o rei estava vivo. A ausência de um desfecho literário polido exigia que os crentes escrevessem o restante dos capítulos através de suas próprias vidas, de sua coragem diante das feras e de sua lealdade inegociável à cruz, completando com sangue e testemunho a narrativa que começou nas estradas poeirentas da Galileia. A jornada através das páginas de Marcos não permite espectadores passivos ou admiradores neutros. Do primeiro ao último versículo, o texto confronta o leitor com uma figura divina que exige resposta imediata. Jesus entra na história como um furacão, caminhando apressadamente pelos vilarejos, tocando os intocáveis, silenciando as forças das trevas e desafiando frontalmente a hipocrisia de um sistema religioso apodrecido pela vaidade. Contudo, essa demonstração de autoridade inigualável é submetida de forma voluntária à mais extrema degradação humana, ensinando que a verdadeira face da compaixão de Deus só pode ser absorvida olhando para as feridas abertas no Calvário. O Evangelho despoja a religião de todas as suas roupagens luxuosas e garantias terrenas, apresentando uma estrada estreita onde a entrega irrestrita da própria vontade torna-se a única condição aceitável para o verdadeiro discipulado. A genialidade da narrativa reside na maneira profunda como ela subverteu as fundações do maior império da antiguidade e as ilusões de grandeza humanas. Para os cidadãos de Roma, que adoravam o poder de coerção e idolatravam governantes que esmagavam rebeldes com exércitos implacáveis, Marcos apresenta o sustentador de todo o universo recebendo golpes no rosto em um tribunal forjado. Ele aniquila a perspectiva de que a glória verdadeira pertence a quem senta confortavelmente nos tronos, ensinando através do sangue que a maior prova de poder consiste em oferecer a própria alma em resgate pelos perdidos. Essa inversão cortante de valores continua confrontando o comportamento contemporâneo, que repetidas vezes procura o caminho largo da aceitação social, do conforto e da prosperidade. O livro recusa agressivamente qualquer tentativa de diluir a cruz para encaixar o Messias nas conveniências de uma adoração sem sacrifício. Ler este documento hoje significa aceitar o mesmo chamado de urgência que sustentou as fileiras de mártires nos corredores escuros do primeiro século. A palavra logo, que impulsionou os passos do Mestre em direção ao lugar da caveira, agora recai sobre os ombros de cada pessoa que escolhe carregar o seu nome.
A substância vital desta escritura sagrada não reside em debates teóricos intermináveis, mas na clareza ofuscante de que fomos comprados por um Salvador que enfrentou as piores trevas sozinho para garantir o nosso acesso à luz. A pedra não foi arrancada da entrada do sepulcro para que o Senhor pudesse fugir de lá, mas para que nós pudéssemos olhar para dentro, constatar que o cativeiro da morte foi destruído de uma vez por todas e vivermos à altura desse milagre indiscutível. O testemunho de Marcos ecoa sem perder o vigor, afirmando com clareza que o Filho do Homem triunfou sobre as sombras e nos convida a segui-lo fielmente até a consumação dos séculos.